Sabe aquele momento que você para tudo que você está fazendo e se concentra num vídeo? Então, a hora é essa e o vídeo é esse. O que é que a gente faz com os nossos investimentos? Onde investir o nosso dinheiro em um cenário de inflação alta, eleições se aproximando, taxa de juros básica, Selic, rumo a 2 dígitos. Tem muita gente falando em estagflação, recessão em 2022. Afinal, quais são as opções que a gente tem para proteger melhor o nosso dinheiro em um momento como esse, meus queridos? É hora de vender ações, ativos de renda variável ali, correr para a renda fixa. A Bolsa de Valores já era com Selic em 2 dígitos ali por muito tempo, ou talvez agora pode ser um ótimo momento para investir em ações, fundos imobiliários de qualidade, olhando para médio e longo prazo. É exatamente esse o tema do vídeo de hoje, meus queridos amigos. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você se interessa por aprender mais sobre investimentos, finanças, bolsa de valores, economia e etc., já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você gostar do conteúdo, é claro, o seu like é o meu termômetro para entender se esse tipo de vídeo é do interesse de vocês, beleza? E considere também se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo, praticamente diariamente. Bom, se você investe em renda fixa, renda variável, já é do seu conhecimento que a Bolsa de Valores vem caindo muito no período mais recente. O IFIX, também o índice dos fundos imobiliários, vem caindo e, por outro lado, a taxa de juros básica da nossa economia, a taxa Selic, vem subindo cada vez mais para conter o avanço do índice de preços. Por isso que não tem como a gente falar de investimentos, de economia, sem falar de inflação, meus amigos. E citando aqui um trecho do livro As 6 Lições do Mises, um dos mais notáveis economistas liberais da história, em que ele fala o seguinte, né, que o mais importante a lembrar é que a inflação não é um ato de Deus, a inflação não é uma catástrofe da natureza ou uma doença que se alastra como a peste. A inflação é uma política premeditada, adotada por pessoas que a ela recorrem por considerá-la um mal menor que o desemprego. No entanto, é fato que, a não ser no curtíssimo prazo, a inflação não cura o desemprego. Eu sempre falo isso para os meus alunos, clientes de consultoria também. Você não precisa saber de exatamente tudo o que está acontecendo no cenário político, na economia de modo geral, sair que nem um louco consumindo o máximo de informação que você conseguir. Isso não vai te trazer resultados melhores, mas é importante sim você conhecer o básico de economia ali, saber como esses indicadores de inflação, taxa de juros, câmbio, etc., como eles conversam de certa forma entre si e analisar os fundamentos dos ativos que você investe para que você possa tanto definir melhor a sua alocação e qual estratégia que você vai seguir, quanto se sentir mais confortável também para continuar seguindo a sua estratégia, quando parecer que ela não é a melhor estratégia a ser seguida. Sim, pode acreditar, por melhor que seja a sua estratégia nos investimentos, em alguns momentos vai parecer que a sua estratégia está errada. Conhecimento e controle emocional é exatamente o que vai te sustentar nessas horas. Atualmente, o aumento dos preços dos bens e serviços, ele diminui o poder de compra da população, a diminuição do poder de compra afeta o consumo, muita gente para de comprar, corta alguns gastos, isso afeta também o lucro das empresas, em alguns setores inclusive com mais intensidade, fazendo com que o crescimento da economia fique mais lento. Entendeu? Você já deve saber disso, não é à toa que, de acordo com as estimativas do Boletim Focus, do Banco Central, que reúne ali a mediana das projeções de vários economistas do mercado, a pressão da inflação deve permanecer alta por um tempo ainda. E para segurar essa inflação alta, o que é que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros. E ao mesmo tempo que a Selic aumenta e a inflação não cede, as expectativas pro crescimento, se é que a gente vai ter crescimento do PIB brasileiro, também vêm sendo revisadas para baixo, para 2022, 2023. Então, apesar disso, o Banco Central descarta um cenário de recessão, estagflação, certo, nesses momentos. Muita gente fica sem saber exatamente o que fazer com o dinheiro, onde investir, isso é normal. As taxas de juros mais altas atraem muita gente para a renda fixa, mesmo que as pessoas não entendam muito bem alguns riscos da renda fixa, que eu já vou falar aqui no vídeo. Dá uma segurada aí. E nesse movimento de migração para renda fixa, junto com um cenário mais pessimista para o mercado e eleições logo ali na frente, é claro que a Bolsa de Valores sofre, não dá outra. E aí é o que eu sempre digo, né? Com certeza a renda fixa ela traz boas oportunidades, boas opções de investimento para quem busca ali mais segurança, proteção do poder de compra do dinheiro. Isso não deixa de ser verdade, mas ao contrário do que muita gente pensa, meus amigos, escolher investimento de renda fixa não é só ver o que está pagando mais ali, a maior taxa aparentemente, e pronto, acabou, escolheu. Na renda fixa a gente tem basicamente 3 formas de remuneração, principalmente no Tesouro Direto.
pós-fixada atrelada ao CDI ou à taxa Selic, no caso do Tesouro Selic, que são menos arriscadas, em muitos casos possuem boa liquidez, sim, mas nem sempre garantem a proteção do poder de compra do nosso dinheiro. Porém, no caso do Tesouro Selic, por exemplo, se a Selic subir, o seu retorno tende a ser reajustado. A gente tem também títulos atrelados à inflação e os pré-fixados. No Tesouro Direto, por exemplo, existem os títulos do Tesouro IPCA+, cujo rendimento é atrelado ao IPCA mais uma taxa de juros pré-definida. Muita gente chama isso de título híbrido, né, com uma parte da rentabilidade pré-fixada e outra pós-fixada. Tem uma galera que está optando por investir nesses títulos nesse momento, Tesouro IPCA+. Eles são mais defensivos, protegem da inflação alta, né, e garantem uma rentabilidade real interessante, mesmo num cenário de crescimento econômico mais fraco. No momento em que eu gravo esse vídeo aqui, os títulos do Tesouro IPCA+, estão pagando IPCA mais 5,25% para 2026 e IPCA mais 5,24% para 2035 e 45. Essa taxa pré-fixada de 5,2 é o juro real que você vai receber caso você carregue até o vencimento. E perceba que não importa se a inflação disparar nesse período, o seu retorno real vai ser esse no vencimento. Agora, caso a inflação suba mais que o esperado, e você queira se desfazer antes do vencimento do título, provavelmente o juro real vai estar maior no mercado e você vai ser obrigado a resgatar tendo uma rentabilidade menor que a contratada. Em resumo, quando a taxa sobe, o preço cai e quando a taxa cai, o preço sobe, entendeu? Então, se você acha que a inflação vai subir mais que o mercado espera, faz sentido você esperar, porque aí você vai conseguir travar o seu título num juro real maior lá na frente no Tesouro IPCA. Já se você errar e a inflação não subir mais e ser até menor do que a esperada pelo mercado anteriormente, esse juro real tende a diminuir e você teria feito o melhor negócio se já tivesse comprado o título antes. E aí eu já aproveito aqui para emendar com um título pré-fixado que muita gente gosta, principalmente quando vem ali a rentabilidade na casa dos 2 dígitos, quase 12% ao ano. O Tesouro Pré-fixado 2024 está pagando 11,99% no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Pode parecer uma boa rentabilidade do ponto de vista nominal, mas é justamente aí que está o problema. Essa taxa nominal mais alta é justamente consequência de uma expectativa de inflação maior que a gente não pode desconsiderar. E o risco de se investir num título pré-fixado é o risco de ver a inflação surpreender e você ter uma rentabilidade real prejudicada ou até prejuízo caso você precise resgatar antes do vencimento. Isso porque se você compra um título com prazo de 2026 e precisa resgatar antes dessa data, você vai resgatar com um valor de acordo com o preço das negociações no mercado no mesmo dia do resgate. E a rentabilidade nesse caso pode ser inferior ao valor predefinido no momento da compra, entendeu? Isso vem acontecendo com a maioria dos títulos públicos que a gente tem disponíveis por conta da marcação a mercado, né? Os papéis estão sofrendo muita volatilidade, sobretudo por causa do cenário fiscal e político que a gente está vivendo agora no nosso país, que não é nada bom. Se você tivesse comprado um pré-fixado 2024 em agosto e quisesse resgatar ele hoje, você teria prejuízo até mesmo do ponto de vista nominal. Você resgataria um valor menor do que o que você investiu. Parece confuso, mas se você entender de onde que vem a taxa que remunera esses títulos, você não erra mais em renda fixa. Você não vai comprar o título errado só por causa de vacilo. Você pode até ter prejuízo, mas você não vai vacilar. Esses 11,99 que o prefixado está pagando é com base na expectativa do mercado para a trajetória da taxa Selic nesse período. Só que como o mercado está sempre reestimando as expectativas para a taxa de juros e para qualquer coisa, o valor e a taxa dos títulos públicos também muda o tempo inteiro. Muda por vários motivos e um dos principais é a inflação. Se a inflação vem menor do que a esperada, o mercado tende a estimar que a Selic vai precisar subir menos, entendeu? E o contrário também é verdadeiro, obviamente. A mesma coisa vale também para o IPCA+, pois ele também tem uma parcela prefixada na mesma forma na rentabilidade. E se você quiser saber mais ou menos qual que é a inflação que o mercado espera, basta você subtrair o juro nominal, o do prefixado, do juro real, que é o do Tesouro IPCA+, para o mesmo período, é claro, e usando o fator das taxas e não simplesmente subtraindo uma da outra. Isso é o que o mercado chama de inflação implícita. Caso você esteja na dúvida sobre qual dos dois títulos escolher, eu vou te dar uma dica agora. Se você acha que a inflação implícita que o mercado está estimando está muito alta, você pode ir de pré-fixado. E se você acha que não, que a inflação implícita está baixa ainda, a melhor opção entre os dois seria ficar com o Tesouro IPCA+. É claro que você precisa estar certo também. Mesmo que os dois sofram com a marcação a mercado depois, o IPCA+ sofreria menos nesse último caso. Somente o Tesouro Selic praticamente te livra desse risco de marcação a mercado. Além dos títulos públicos, a gente também tem oportunidades
Em títulos de crédito privado, tem CDB pagando taxa boa, muito elevada, CDB de quase 13% ao ano ou mais, LCI e LCA pagando 2 dígitos, que são investimentos inclusive isentos de imposto de renda, tem debêntures, sobretudo as incentivadas, pagando IPCA mais 7%, por exemplo, que é isenta de imposto de renda, ou seja, a rentabilidade real líquida aqui de 7%. Mas para investir nisso, é claro que você precisa saber ali quais são os riscos e garantias de cada produto. Eu posso até fazer um vídeo no detalhe sobre as opções de renda fixa aqui, então já se inscreve nesse canal aqui e comenta se você gostaria de um vídeo sobre isso. Beleza, Badu, mas nesse caso realmente é a melhor alternativa sair da renda variável, correr para a renda fixa? Na verdade não, se você tem perfil e horizonte de investimento mais longo, talvez seja justamente um bom momento para investir em ações, fundos imobiliários. E por que eu estou falando isso? Buscar ações que estejam com distorções de preço e valor ali pode ser uma boa forma de potencializar a rentabilidade da sua carteira no longo prazo, correndo até menos risco. Isso significa que se na sua visão a ação está barata, você compra e se ela estiver cara, você mantém ou até vende, dependendo do quão cara a ação esteja. Eu não gosto muito de vender, eu prefiro simplesmente ir fazendo o rebalanceamento ali, comprando ativos de acordo com o que a minha alocação predefinida pedir. Para comprar ações baratas, é claro que a gente precisa saber quando que elas estão mais baratas e estar certo. Como diria Howard Marks, para ter retornos acima da média, você precisa pensar de forma diferente da maioria e estar certo, o que não é tão simples assim. Mas caso você queira seguir essa filosofia, é preciso estudar as empresas, ter paciência, tranquilidade também na hora de tomar as decisões. Por outro lado, tem uma outra teoria muito disseminada que é a dos mercados eficientes, a estratégia também dos aportes regulares. Segundo essa teoria, os mercados são eficientes em precificar os ativos, entendeu? Ou seja, o preço das ações estaria sempre bem próximo do valor justo. Eu acho difícil que num cenário de grande volatilidade as ações se mantenham sempre no preço justo ali. Afinal, o valor intrínseco de um negócio não oscila tanto e com tanta frequência quanto o preço das ações nesses momentos, pelo menos na minha opinião. De qualquer forma, considerando isso aqui, comprar com regularidade também pode oferecer um retorno muito bom para o investidor. O Dollar Cost Averaging é uma estratégia de investimento na qual um investidor divide o valor a ser investido ali em aportes periódicos ao longo do tempo para tentar reduzir o impacto da volatilidade média da sua carteira. Ou seja, o investidor ou investidora simplesmente compra independente do preço do ativo, entendeu? Em intervalos de tempo regulares. Eu não sigo à risca essa estratégia aqui, mas admito que ela funciona assim, pois contra dados não há argumentos. Porém, comprar independente do preço em intervalos de tempo regulares significa comprar inclusive quando as ações e outros ativos de renda variável estiverem em queda. Eu não cheguei a calcular ou encontrar algum estudo que tenha analisado isso, mas certamente seguir o Dollar Cost Averaging somente em momentos de otimismo do mercado e de crescimento econômico, certamente traria um desempenho inferior para a carteira, porque nem seria Dollar Cost Averaging. Ou seja, investir na Bolsa de Valores, em boas empresas, com a carteira diversificada em momentos de incerteza, pessimismo, quando as ações ficam mais descontadas, é uma boa pedida, seja qual for a sua estratégia. E muita gente me pergunta: Badu, não é melhor vender as ações agora e comprar mais barato depois? E eu sempre respondo, é claro que é, óbvio, desde que você consiga fazer isso com consistência, que colocaria você num nível acima se comparado à maioria dos investidores, inclusive os profissionais. Acertar a hora certa de comprar e vender não é coisa fácil. E o mais provável é que, tentando fazer isso, o investidor iniciante acabe vendendo barato e comprando mais caro depois, entendeu? É simples de confirmar, você quer ver? Quando a bolsa está subindo nas máximas, pouca gente, quase ninguém, fala em vender caro para comprar barato depois, o que faria muito mais sentido do que agora. Agora, quando a bolsa está caindo, é difícil seguir a filosofia de comprar ações mais baratas. Muita gente, quando a bolsa estava lá em 120, 130 mil pontos, dizia que não queria que as ações subissem tanto para poder continuar comprando mais e mais barato, enchia a boca para falar isso. Agora que isso é possível, muitos desses não têm coragem para investir e ficam perguntando se vale a pena investir em título pré-fixado. Outros ainda têm a ideia errada de que se o preço de uma ação cai, é porque o risco aumentou. Então depende muito da empresa, do setor, dos possíveis cenários que a companhia pode enfrentar também. Se os fundamentos de médio e longo prazo seguem bons ou praticamente inalterados, o menor preço de um ativo significa, na verdade, menos risco e mais margem de segurança. É claro que dependendo do perfil de risco, objetivos e horizonte de investimentos de cada um, a alocação do investidor vai variar. Talvez para você o ideal é ter
10% em renda variável, para outros pode ser 30%, 50%, para mim pode ser diferente, enfim. Mas se você definir uma alocação em renda variável e os seus ativos caírem de preço, você obrigatoriamente vai ter que comprar mais ativos para manter essa alocação, entendeu? Por isso que é tão importante ter esse pensamento de segundo nível quando o assunto é investimento. Ao meu ver, a gente está sim diante de uma janela de oportunidade em ações, fundos imobiliários também. Tem muito fundo imobiliário negociando abaixo do custo de reposição hoje, o que indica que é uma boa hora, entre aspas, óbvio, para comprar imóvel. O custo de reposição é quando teria que ser investido um valor bem maior para construir galpões, prédios, shoppings semelhantes, tá? Outro ponto é o fato de imóveis semelhantes terem preços por metro quadrado mais elevados no mercado físico se comparados ao mesmo indicador no portfólio dos fundos imobiliários. Ou seja, bons fundos imobiliários com imóveis bem localizados e de qualidade certamente vão se traduzir em bons investimentos no médio e longo prazo por esse preço, olhando do ponto de vista de risco e retorno, é claro. É claro que existem riscos, o desempenho da economia influencia no mercado imobiliário, impacta de forma diferente os diferentes segmentos. Shoppings estão mais descontados, mas podem demorar um pouco mais para se recuperar. Fundos imobiliários de logística têm uma característica mais defensiva, pode ser mais seguro. No mercado de ações também vale essa relação aqui de risco e retorno. Empresas mais sólidas, maduras, vão oferecer mais margem de segurança e um retorno condizente com o risco. Então, por exemplo, aqui energia elétrica. Por que eu não vou ter na minha carteira de médio e longo prazo ações de boas empresas desse setor? Para mim, vale muito a pena. Uma empresa do setor elétrico, boa alocadora de capital, ela tende a crescer acima da inflação e ainda me pagar bons dividendos. Então, Engie, Energias do Brasil, Equatorial, Taesa, por exemplo. É claro que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, nem de investimento, são só exemplos aqui. Saneamento também, outras empresas de utilities seguem a mesma linha de repasse da inflação no longo prazo. Já empresas de altíssimo crescimento, elas têm muito mais risco e você pode esperar mais volatilidade nelas. Empresas que não geram caixa ainda ou que estão muito endividadas, que são precificadas por múltiplos de receita, elas tendem a sofrer mais. Mudanças nas taxas de juros afetam o valor presente das empresas. É bom ficar ligado nisso também. Nem tudo que está caindo está ficando mais barato. E bom, eu não sei quanto que vai ser o crescimento do PIB ano que vem, se a gente vai ter recessão, se não vai ter. Eu acho que o risco de uma forte estagflação ainda é baixo. E como eu não consigo prever isso, eu continuo seguindo a estratégia, pois ela me permite tomar decisões mais racionais. Então você pode comprar renda fixa, renda variável, investir um pouco em ações, fundos imobiliários, renda fixa de novo, cripto, etc. Mas faça isso seguindo uma estratégia pré-definida de acordo com o seu perfil e objetivos. Porque, meu amigo, se você for seguir o humor do mercado, que muda drasticamente quase que o tempo inteiro, a tendência é sempre uma só: comprar caro e vender barato. Seja se a gente estiver falando de renda fixa ou de renda variável. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!